Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira e hoje é mais um dia da live da imersão Passeio no Mestrado, beleza? Hoje é mais um dia de conteúdo para você que deseja aí a sua aprovação em uma seleção de mestrado e que está aqui me acompanhando desde segunda-feira nas lives da imersão Passeio no Mestrado. Se você ainda não sabe, são 20 lives, 4 semanas, eu e você e eu, a gente aqui conversando sobre os processos seletivos de mestrado. Você pode colocar aqui seus processos seletivos, tirar as suas dúvidas. Especificamente hoje, eu vou falar sobre essa pergunta que me fazem muito e que eu também me fiz quando eu estava aí na caminhada rumo à aprovação no mestrado que eu fiz, que eu preciso ter contato com o orientador para passar? A gente vai responder essa pergunta hoje. Mas se você já está me acompanhando desde a segunda-feira, que é a primeira live da imersão, muito provavelmente você já sabe qual é essa resposta. Só que para tudo, para todas as respostas, sempre vai ter ali as exceções, sempre vão ter as observações. Eu vou exatamente nessa live pontuar com vocês essas observações. Dizer o seguinte, ó, o negócio pode ser assim, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, você pode pensar dessa maneira também, tá ok? Vão entrando, colocando aí as perguntas de vocês, que aqui ao longo da live eu vou comentando. Lembra sempre o quê? Que eu sempre falo para vocês aqui no começo das lives, né? Lembra sempre de compartilhar com os amigos, clica no aviãozinho e manda para as pessoas que estão no teu Instagram, que você sabe que precisa também desse conteúdo, ok? E lembrando sempre, para quem ainda não está no meu grupo do Telegram, entra lá no grupo do Telegram, participa, tem conteúdo exclusivo para vocês. Eu tenho certeza que quem está no meu Telegram e que acompanha o Telegram, né, sabe muito bem do que eu estou falando isso. E também no meu canal do YouTube, Prof. José Neto, onde você também tem conteúdos específicos sobre processos seletivos de mestrado. Toda semana eu faço live lá sobre metodologia da pesquisa. Especialmente essa semana não teve live, porque foi uma semana muito corrida. Eu participei de 2 eventos, participei de banca de mestrado, enfim, foi muita coisa acontecendo essa semana. A imersão começou também, não consegui fazer a live da terça-feira no YouTube, como eu sempre faço. Mas semana que vem a gente já volta lá com as lives da terça-feira no YouTube, beleza? Tô vendo que a Cláudia já tá aqui, a Carolina Neiva já tá aqui. Toda vez que vocês lerem #MestreMPM, saibam que é algum aluno meu que tá aqui, pessoal que está junto comigo diariamente, semanalmente, o pessoal do Método Passeio no Mestrado, os meus alunos queridos. Vamos lá. Só mais um recadinho antes de falar sobre esse ponto aqui da live. Quem está no meu Telegram e que ouviu o áudio grande, né, viu que o áudio grande ele saiu, eu apaguei esse áudio grande. Tá? Porque esse áudio ele ficou lá só durante alguns dias, só para quem realmente interage no Telegram. E aí, você que ouviu o áudio grande e que fez aquilo que eu dizia no áudio grande, verifica a tua caixa de mensagens, né? O teu direct aqui no Telegram, que eu te mandei uma mensagem. Tá? Não deixe de verificar o teu direct, a caixa de mensagens aqui no Instagram, que eu te mandei uma mensagem. A Farma Maiara já sabe do que eu estou falando, botou um coraçãozinho ali. Cris. Então vamos lá, gente. É preciso ter contato com o orientador para passar? Bom, qual seria a minha primeira resposta para essa pergunta? Tá? Qual seria a minha primeira resposta a essa pergunta? Não é preciso você ter contato com o orientador para que você passe numa seleção de mestrado. Qual foi a pergunta de ontem? Lembra quem estava aqui comigo? Qual foi o tema da live de ontem? Ontem o tema da live era, o tema da live ontem era, eu não fiz iniciação, não tenho experiência com pesquisa, por isso eu não vou passar, tá? A gente trabalhou muito bem isso ontem aqui. E hoje o tema está muito parecido, só que tem aí as suas exceções, tem as suas particularidades. A resposta que eu vou dar a essa pergunta é não.
Você não precisa ter contato com o orientador, teu possível orientador, para que você passe numa seleção de mestrado. Inclusive, ontem estava aqui a prof. Daniele, que comentou sobre isso também, né? Que ela não teve esse contato com ninguém e tudo mais, e ela conseguiu a aprovação, tá? Mas é claro que existem as suas exceções. É possível, sim, que em alguns processos seletivos você precise entrar em contato com o teu futuro orientador, ok? É o que eu sempre falo também para vocês. Olha, o Brasil ele é imenso. A gente tem, por exemplo, no Brasil, centenas de programas de mestrado e também centenas de programas de doutorado, né? Por exemplo, se você entra lá na plataforma Sucupira, e aí lá na plataforma Sucupira você vai em cursos avaliados e reconhecidos, e você fazer uma busca sobre os programas de mestrado que tem no Brasil, você vai ver que tem centenas, né? Centenas. Cada programa tem o seu jeito, cada programa tem o seu colegiado, cada programa tem a sua forma, né, de se fazer, e também a seleção de cada programa é diferente, né, um do outro. Existem programas de mestrado em que eles colocam, por exemplo, em edital, uma observaçãozinha, que é o seguinte: olha, para você fazer a inscrição com a gente nesse processo seletivo, você precisa, junto com a tua documentação, que documentação é essa? Identidade, CPF, cópia de diploma, né? Todas as documentações onde você comprova a tua formação, onde você comprova que você é uma pessoa, é um cidadão brasileiro ou não, mas que você é legal, tal. Ele pede que você também coloque junto dessa documentação um documentozinho chamado carta de intenção, ou carta de aceite do orientador. Então, tem alguns processos seletivos que você precisa entregar na inscrição essa carta aí de intenção, carta de aceite do orientador. Ou seja, aquele professor, vou imaginar aqui um nome hipotético, né? O professor João. Eu quero fazer mestrado naquele programa e o professor João é o professor que eu acho que pode me orientar. E aí, nesses programas que cobram esse aceite, essa carta de aceite, você vai ter que entregar um documentozinho onde esse professor João ele assinou ali embaixo dizendo: olha, esse candidato, o José Neto, ele pode fazer a seleção, porque eu estou autorizando com que ele faça a seleção, tá? Aí você pode me perguntar: mas professor, como que é isso? O professor João nem me conhece, como é que ele vai me dar uma carta de aceite para poder me inscrever no processo seletivo? Enfim, é o que eu acabei de falar. Cada programa tem o seu jeito, cada programa tem aí as suas particularidades. Então, vão ter desses programas em que é exigido a carta de aceite do teu futuro orientador, tá? Então, esse professor vai te dar. Aí você pode continuar insistindo na mesma pergunta, que é essa que está aqui, que é da live de hoje. Mas, professor, eu preciso ter contato com o orientador? E, para esse professor João, ele me dá essa carta de aceite, para que eu entregue junto com a documentação da inscrição no processo seletivo. Como é que eu faço para esse professor João me dar essa carta de aceite? Eu preciso ter sido orientado por ele? Eu preciso ter feito iniciação científica com ele? Eu preciso ter um amigo que foi orientado por ele? Eu preciso ser amigo do filho dele? Não, você não precisa de nada disso, tá? Você não precisa de nada disso. Essa carta de aceite vai ser dada por esse professor João para você se esse professor João, em primeiro lugar, ele souber quais são as suas intenções. Por que você quer passar nesse processo seletivo? E aí, vocês podem até pensar assim, né? Todo dia tem uma live do professor José Neto. Só que o professor José Neto, ele não pensa... passei uma semana montando um esquema de 20 lives para vocês. Uma live organizada e uma harmonizada com a outra. Se vocês estão me acompanhando aqui desde a primeira imersão, por isso que eu foco muito nisso, nunca percam as lives da imersão, porque uma está conectada com a outra. Se eu pudesse passar tudo que eu sei sobre o processo seletivo de mestrado em um único momento para vocês, a gente ia passar uma semana virado aqui de conteúdo de live, porque é muita coisa.
tá? Mas eu pensei em trazer as coisas de forma bem harmônica. E na primeira live, quem estava comigo, uma das primeiras coisas que eu coloquei foi o seguinte: gente, e aí, vocês querem fazer mestrado por quê? Né? Qual é o primeiro passo? Na segunda live eu também falei sobre o primeiro passo de um processo seletivo, para você ser aprovado. E eu falei, você tem que saber para que você quer fazer, por que você está querendo fazer. Então, se você já definiu, você está acompanhando a imersão comigo, você já tem isso muito claro na tua cabeça, caso seja exigido de você uma carta de intenção ou uma carta de aceite do orientador e tudo mais, você vai colocar nessa comunicação com o teu professor, com o teu futuro orientador, esse professor João que eu inventei aqui, né? Um nome hipotético. Você vai colocar para esse professor João, primeiramente, quais são as suas intenções. Olha, professor João, eu sou José Neto, minha formação é essa, minha trajetória acadêmica é essa, eu não tenho experiência com pesquisa, eu não fiz iniciação, mas as minhas intenções dentro desse programa de mestrado é fazer essa pesquisa e contribuir com o programa de mestrado dessa forma. E aí, eu queria muito que o senhor me desse uma carta de aceite, porque eu preciso desse documento para fazer a minha inscrição. E aí o professor João, ele vai saber que o José Neto é o José Neto, que o José Neto é formado em área tal, que o José Neto tem uma especialização ou não, que ele realmente não tem experiência com pesquisa, mas nessa relação, nessa abordagem que o José Neto ele teve com o professor João, que é esse futuro orientador dele, ele deixou claro que por mais que ele não tenha experiência com pesquisa, ele sabe o que ele quer. Ele tem muito certo daquilo que ele quer. E o que vale nesse primeiro momento, nesse momento de você conseguir uma carta de aceite, é você deixar claro as tuas intenções para esse futuro orientador. Ele não pode dizer assim, olha, eu não vou te dar uma carta de aceite porque eu não fui com tua cara. Ele não pode dizer isso. Ele não pode se recusar a dar uma carta de aceite por qualquer outro motivo que não esteja relacionado ao fato de ele não conseguir entender a tua proposta de pesquisa. Tá? Então, o que eu sempre falo com vocês é, tenham sempre claro por que vocês querem fazer mestrado, qual é a intenção de vocês, porque isso pode ser cobrado em algum momento, tá? Então, se nesses programas você precisa entrar em contato antes do processo seletivo com o orientador para conseguir essa carta de aceite, você precisa ter isso já muito bem claro e definido, porque você vai entrar em contato com esse professor João, com a professora Maria, com a professora Clarissa, com esses professores. E aí você precisa, nessa comunicação com esses professores, com esse futuro orientador, deixar claro quais são as suas intenções, para ele saber, beleza, ok, então eu vou dar essa carta de aceite, ok? Então, em tese, você não tem a obrigação de entrar em contato e não precisa entrar em contato com nenhum professor que vai te orientar. No entanto, existem processos seletivos onde é exigido a carta de aceite desse futuro orientador. Aí sim você precisa entrar em contato, é obrigação. Mas nesse contato, você precisa deixar claro quais são as suas intenções, tá? Vou comentar um pouco mais sobre isso, mas antes deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui no chat. No chat. O chat é no YouTube, né, gente? Aqui nos comentários. Vocês colocaram. Rafaela, Dani Almeida tá aí. Ainda bem que eu ouvi. Obrigado, professor. A Farmaela tá falando que ela ouviu o coisa. Tava travando, gente. Voltou para vocês o normal? Espero que sim. Vamos lá. Mensagens. Kelly Poliana. Gente, procure um canal da professora Kelly Poliana e ela ensina vocês a procurar revista, publicar artigos, muito bom também. Depois eu vou postar nos stories. Carla Raquel. A carta de aceite tem que ir dos professores do programa de mestrado ou pode ser de outros professores. O meu orientador de iniciação científica, então, a carta de aceite
ela é uma carta que tem que ser, sim, de um professor do programa, porque é a carta de aceite do teu futuro orientador, tá? A carta de aceite do teu futuro orientador. É diferente, por exemplo, da carta de recomendação, tá bom, Jamila? Existem três cartas, tá? Quais são as cartas na manga, né? As cartas no processo seletivo, dependendo do processo seletivo. Existem três: a carta de aceite, a carta de intenção e a carta de recomendação. Isso que você está colocando, se pode ser de um professor seu e tudo mais, é da carta de recomendação quando esse documento ele é exigido, tá? Essas cartas, eu posso fazer uma live depois para falar melhor sobre ela para vocês, tá? Mas entendam, carta de aceite é do orientador do programa que você quer entrar. Porque ele está dizendo, eu aceito, caso o José Neto passe, eu aceito orientar ele, tá? Porque ele já deixou claro para mim aqui quais são as intenções dele, ok? Então, é como se fosse, o momento que você entra em contato com o teu futuro orientador para conseguir essa carta de aceite, é como se fosse uma antecipação lá da entrevista. O processo normal não é prova, projeto, no final tem uma entrevista. Nesses programas onde você tem que entrar em contato com o orientador, esse primeiro contato com o orientador é basicamente como se fosse uma entrevista. Você vai conversar com ele para pedir a carta de aceite e certamente ele vai te fazer algumas perguntas, tá? Então, digamos assim, é um processo seletivo invertido. As etapas invertidas. É mais ou menos assim, tá? Entenda dessa forma. Jordana, hashtag MestreMPM tá aqui. Jamila. Beleza. Então, gente, não precisa entrar em contato. Ficou claro para vocês que não precisa entrar em contato, mas existem as suas exceções. Existem os programas de pós, aí, de mestrado, que você precisa sim entrar em contato com esses professores. Só que aí, algumas pessoas chegam para mim e falam assim, prof, é o seguinte, eu soube que para eu poder passar no mestrado, naqueles programas que nem precisa de carta de aceite, as pessoas pensam assim, eu soube que para eu passar no mestrado, eu preciso falar com a professora lá que orienta, porque se ela não me conhecer, eu não vou passar, a pessoa precisa ser conhecida dela, né? Aquela história que a gente sempre ouve falar. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou lá, como é que eu faço? Como é que eu entro em contato? E aí eu falo o seguinte, olha, não existe a necessidade. No entanto, se você acha, né, se você acha que pode, você acha que deve, você avaliou, pesou aí, né? Você se vestiu do bom senso e acha que pode, vamos lá. Gente, você tem que se colocar no lugar do outro. Sempre, eu sempre falo isso. Se coloque no lugar da outra pessoa. Tá? Primeiro lugar é isso. Se você fosse um professor universitário de um mestrado e você fosse um professor, por exemplo, que preza pelas questões éticas e uma pessoa que quer entrar num processo seletivo para conseguir uma vaga sua lá na orientação, essa pessoa viesse falar com você, você iria se sentir confortável por estar, por exemplo, entrando em contato com um possível mestrando? Você acha que você iria se sentir confortável? Eu, José Neto, não iria me sentir confortável, né? Se o processo seletivo do mestrado, onde eu oriento e eu faço parte do colegiado, não exige o contato prévio com o orientador, eu iria, enquanto professor orientador, me sentir desconfortável. Por quê? Porque nesse contato aí, é claro que você vai me dizer, por exemplo, qual é a tua proposta de pesquisa. É claro que você vai querer me convencer de que você é um bom candidato, né? E nós somos pessoas, nós somos sujeitos, nós temos as nossas subjetividades. E aí, nesse processo, né, nessa relação, de certo modo, você pode tender a beneficiar aquela pessoa que veio falar com você, em detrimento de uma outra pessoa que entende as questões éticas, que se colocou no seu lugar e que não quis ir atrás de você. Então tem que ter muito cuidado com isso. Tem muitas pessoas que não gostam desse contato exatamente por conta disso, dessas questões éticas. Porque entendem que um processo seletivo ele tem que ser o mais ético possível. Por isso, assim, sempre se coloca no lugar do outro.
Beleza, professor, eu me coloquei no lugar do professor, mas eu soube que o professor é de boa. Ele não se preocupa muito com isso, tá? Então tudo bem, beleza. Como é que eu vou entrar em contato? Nunca entrem, por exemplo, em contato com rede social com o professor, pelo amor de Deus, não façam isso. Os professores estão nas redes? Estão, mas nem todo professor está na rede como eu, José Neto, estou aqui num canal de divulgação, onde eu converso com várias pessoas, onde eu me exponho e eu escolhi me expor. Mas tem colegas que têm as suas redes sociais, mas que não querem ter essa comunicação direta, por exemplo, com quem não é da família, com quem não é amigo, tá? Eu tenho esse canal aqui do Instagram, mas eu tenho um outro Instagram que ele é particular e ele é fechado. Ou seja, nesse meu outro Instagram só estão quem? Minha família e os meus amigos, tá? Por quê? Porque lá eu exponho o José Neto pessoa física, né? Como eu gosto de falar. Aqui é o José Neto pessoa jurídica. Então, também leve em consideração com isso. Se vocês forem entrar em contato algum dia com um possível orientador, esqueçam a rede social daquele professor. A comunicação tem que ser a mais oficial possível. Então, por exemplo, tentem aí descobrir qual é o e-mail do professor e enviar um e-mail, tá? E também não é um e-mail de qualquer jeito que você envia. Tá? Existe aí toda uma estrutura de um e-mail para que você envie para esse teu futuro orientador, tá bom? Eu não consigo te passar aqui nessa live essa estrutura de e-mail, mas existe uma estrutura de e-mail, uma forma de comunicação formal é meio redundante, né? É uma maneira formal de se comunicar com esse teu futuro orientador, para que ele tenha uma boa impressão sua e não para que ele tenha a impressão errada. Nossa, a pessoa é invasiva, ou então, tipo, a pessoa não sabe nem mandar um e-mail, vai saber escrever um projeto de pesquisa? Por favor, né? Então, sim, muito cuidado também, porque às vezes assim, eu vou entrar em contato com o professor para mostrar a minha intenção, mas eu não sei fazer a abordagem. E aí é aquela coisa, às vezes você só tem aquela oportunidade para mostrar que você é bom, para causar uma boa impressão. E se você não causa essa boa impressão, por meio dessa primeira abordagem com esse orientador, você está lascado, porque ele vai ter uma impressão errada de você, e aí isso pode te prejudicar também no processo seletivo. Então, assim, sempre pese essas coisas, tá? Sempre pese essas coisas. Deixa eu ver se vocês estão colocando. Bom, Claudinei. O que define o método a ser utilizado são os objetivos específicos? Sim, Claudinei, são os objetivos específicos. Acho que você já está me acompanhando aqui um tempo, que você já está fazendo uma pergunta afirmativa, né? A resposta é exatamente essa. E o teu problema, objetivos e problema. Michele Guimarães. Professor, sobre o coorientador, precisa ser professor do mesmo programa? Michele, sobre coorientação, isso vai depender muito de como que esse mestrado funciona. Saibam todos vocês que todo programa de mestrado ele tem um regimento interno, um documento que vai dizer ali, por exemplo, como que é construído, formatado, como que esse mestrado ele funciona, tá? Então, muito provavelmente, essas questões de se permite coorientação e como que é a coorientação, isso tudo é definido em regimento interno. E aí, mas a maioria dos programas de mestrado onde se aceita, se permite uma coorientação, não existe a necessidade desse professor ele fazer parte daquele programa. Ele pode ser um coorientador externo de uma outra instituição, tá bom? Mas assim, você só vai saber realmente quando você entrar em contato com esse documento para ver como que o programa ele funciona, tá? Pode ser de um outro programa sim. A Jeane Maria colocou: que bom seria se todos os professores pensassem assim como você, professor Janete, mas em alguns programas não é assim que funciona, infelizmente. Não é assim que funciona. A gente sabe aquela velha história, né, sempre tem os seus QIs, né? Os quem indica e tudo mais, sempre tem, sempre isso acontece. E eu sempre falo, quando vocês tocam nesses pontos, que é assim, eu não nego isso. Eu falo que isso é real, isso existe. Só que isso não é
100% de todos os programas de pós-graduação, né? Vai acontecer, por exemplo, de um professor que gosta disso, que facilita a entrada de um aluno? Vai acontecer. Mas não é por conta disso que você, por exemplo, vai deixar de tentar o teu processo seletivo. Ou, por exemplo, tomar isso, concluir isso para toda a pós-graduação, né? A Cris colocou assim, o e-mail pode ser no formato de carta de intenção. Cris está dando spoiler, né, Cris? Do curso. A Cris é minha assessora de, De marketing. Ai, gente, é o seguinte. Então, existem essas particularidades que você precisa observar nesses processos seletivos, né? Se é necessário carta de aceite do orientador, se não, você vai ver, por exemplo, como que vai fazer essa abordagem, tá? E sempre pensar assim, que a minha cabeça é uma, a cabeça do orientador é outra, daqueles orientadores, né? São outras cabeças, são outras formas de pensar. Aquele professor ele vai levar em consideração, por exemplo, o tempo de experiência dele na pós-graduação, o entendimento dele, o que é pós-graduação. E às vezes, para a gente que ainda não entrou dentro do mestrado, é difícil pensar com essa cabeça. Mas como que eu vou tentar encontrar um fio condutor para que eu consiga pensar dessa forma, para que a minha comunicação com esse professor seja a mais harmônica possível? Uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte, que é você tentar manter uma rede social, tá? Existem diversas estratégias para você pensar aí na tua preparação. Existem as estratégias mais técnicas mesmo, né? De como fazer projeto, de como estudar para prova escrita, redação científica, dentre outras. Mas existem essas estratégias que são importantes. E uma delas que eu falo para os meus alunos sempre, olha, tente criar uma rede social. Se você, por exemplo, não viu que por bom senso não é legal entrar em contato com esse teu futuro orientador, mas uma forma que eu sempre indico para os meus alunos é de você tentar entrar em contato com ele de forma indireta, que é conversando, por exemplo, com quem já passou por esse programa, com quem está lá dentro, exatamente para você saber, por meio dessas pessoas, como que é o perfil desse professor, dessa professora que orienta, tá bom? Então, às vezes você não precisa ir direto com o professor, não existe a necessidade. Mas se você, por exemplo, se informar isso com outras pessoas, isso já é muito bom. Uma outra coisa também que eu sempre falo e ensino para os meus alunos é a questão de você avaliar e saber avaliar o currículo Lattes desse orientador. Saber avaliar. Não é só olhar, baixar o Lattes, mas saber avaliar o que você vai observar no currículo Lattes desse professor, dessa professora. Porque isso também vai ser importante, vai ser um diferencial para você. E aí, você não está entrando em contato, né, com esse professor João que eu falei aqui, né, esse professor hipotético, conversando com ele. Mas sim, você teve esse contato com ele de forma indireta, por meio da produção dele, por meio de quem conhece ele, sabe como que ele é, tá? A profa Daniel Almeida colocou assim, acho que estou aqui para falar de exceções. Meu co-orientador é de outro estado, inclusive. Exatamente. É de outro. Eu, por exemplo, no mestrado tive um co-orientador, o professor Heraldo Medeiros Costa Neto, referência na área, no Brasil, na América Latina, e ele é professor da Universidade de Feira de Santana, né? Então ele era meu co-orientador na época do mestrado. E ele era além de ser de outro estado, de outro programa, ele era de outro programa, né? Weiberux CG. Ontem falei de colegas que nunca fizeram IC e que estudaram em faculdades particulares. Exatamente, né? A Dani falou. Vai ter Nutri. Estou com muito receio de não conseguir passar. E agora o edital será totalmente diferente por conta do Covid. Então, vai ter Nutri. Você tem que saber qual é o motivo desse teu receio, né? Por que você está com receio? Você está com receio porque, por exemplo, mudou as etapas e você já tinha, né,
a gente fala assim, preparou o teu espírito para aquele processo, para aquele formato de seleção e agora mudou tudo. Foi por conta disso? É porque, por exemplo, tem pouco tempo até o início das etapas e você ainda, por exemplo, não construiu o projeto? Tenta identificar o que é. Porque assim, eu tô com receio, eu tô com medo. Tá, beleza. Mas o receio e o medo tem uma causa. Você vai cavar e descobrir que causa é essa. E aí, cavando, descobrindo a causa, você vai bater em cima dela, tá? Ed Tereza, boa noite. Ana Barreto Gel tá aí. Ó, Rod Taff. Prof, você está muito bonito de verde. O cabelo está top, com muito brilho. Gente, vocês não sabem. Quem é que tá aqui? Acho Carolina Neiva, Cris, falo, eu digo, gente, lá no grupo dos alunos, né? Eu falo, gente, peraí, eu respondo vocês depois, porque eu tô me penteando pra entrar na live. Aí o pessoal, não precisa. Eu digo, gente, eu passo até perfume. Vocês não estão me sentindo o meu cheiro, mas eu estou de Burberry, tá? Passei perfume importado pra fazer live pra vocês. Prof. Daniel Almeida. Visualiza a aprovação do Eternutri. Se prepare e não fica com esse pensamento de ansiedade. Exatamente, ó. Eternutri. Siga as dicas da prof. Daniel Almeida. Visualiza. Tudo é força pensamento. Ana Lei está aqui. Ana Barreira Gel. Você orientaria começar com um aluno especial ou ouvinte? Orientaria. Tem muitas pessoas que fizeram isso. Por exemplo, eu fui aluno especial de doutorado na Unesp. Eu já tinha feito, eu estava terminando o mestrado, era mais ou menos isso, há algum tempo, eu não lembro. Se eu tinha terminado o mestrado, eu estava no início do doutorado, mas enfim, eu não tinha entrado no doutorado, eu estava ainda no mestrado. Eu fui aluno especial de doutorado em Ecologia da Unesp, em São Paulo. Fui lá fazer uma disciplina como aluno especial. E isso foi muito bom, porque quando eu terminei o mestrado, eu já estava aprovado no doutorado. E o fato de eu ter feito essa disciplina como aluno especial lá, me botou num outro nível para eu construir um projeto de excelência para um doutorado. Isso foi muito bom. Além do que, depois que eu entrei no doutorado, eu consegui fazer aproveitamento de créditos, que é uma coisa que a gente pode fazer se você tem o certificadozinho, a declaração de que você foi aluno especial. Então, eu sempre recomendo para os meus alunos, por exemplo, o pessoal do Método Passeio no Mestrado, eu estou sempre postando para eles os editais de aluno especial que tem no Brasil, para eles se inscreverem. Então, muitos deles hoje já estão inscritos para esse segundo semestre e já vão passar por essa experiência que vai ser fundamental para eles. Aproveita a imersão do prof, estou aprendendo muito sempre com ele. Isso. Professora Kelly, minha amiga. Vai ter Nutri. Antes era prova escrita, agora vai ser projeto. Então, tem gente que tem mais medo do projeto, enfim, e gosta mais da prova escrita, mas foca, tá? Eu sempre falo, o que foi que eu disse, qual foi a live dessa semana? Não lembro se foi quarta-feira, que eu falei de uma coisa, não lembro qual foi, mas uma dessas lives eu falei sobre a importância de você ter um cronograma. E aí, se você tiver isso, ele tiver montado da maneira correta, você consegue montar esse projeto aí de uma forma bem bacana. Michele Guimarães, Érica Cardoso, Cris, eu passo perfume. Professor, disciplina isolada é interessante fazer? Sim, né? A questão do aluno especial. Ana, eu consegui passar na seleção devido à dica do professor. A Ana Liz foi uma que postou, né? Exatamente, já vai fazer aí disciplina. Como aluno especial da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. De Tereza, eu fui reprovada várias vezes. Estou desanimada. Meus projetos passam, eu fico na escrita, faltando décimos na entrevista. Já passei na rede privada, mas não cursei porque o dia estava curto. Os programas de mestrado em universidades particulares são caros mesmo, né? 2.200, 2.700, enfim. E aí não dá. Para mim, na época, não dava fazer um mestrado particular realmente. Mas, o que eu posso te dizer, Edir Tereza? É assim, tá? O que eu falo também para os alunos é assim, ó, existem dois resultados. Um resultado que é o ideal, que é o que a gente quer, que é a aprovação. Existe um outro, que é a reprovação.
Mas, dos dois, independente do resultado, os dois vão sempre trazer algo positivo pra gente. E eu acredito que tudo tem seu tempo. Se você, por exemplo, foi reprovado algumas vezes, talvez é porque você ainda não estava preparada para entrar lá. Não sei se você, quando você começou a assistir a imersão, mas a primeira aula da imersão eu falei da minha reprovação. E aí hoje, eu não sei se você consegue, mas eu, José Neto, hoje, passado o tempo, consigo olhar para aquela reprovação, né, quando eu tentei e reprovei, de uma forma mais lúcida, mais consciente, mais madura, e eu entendo o porquê que eu fui reprovado. E eu coloquei, inclusive, na primeira live da imersão, alguns pontos que me levaram à reprovação. Então eu não estava preparado para entrar. Talvez se eu tivesse, por exemplo, uma outra coisa também, eu me formei aos 21 anos de idade. Hoje eu vejo muita gente se formando e já cai direto no mestrado, alguns já conseguem doutorado direto, porque produzem muito na graduação. Mas eu, José Neto, se tivesse passado no mestrado aos 21 anos de idade, talvez eu tivesse um outro perfil de profissional que eu tenho hoje. Entende? Porque com 21 anos de idade, você quer, muitas vezes, provar coisas que não precisam ser provadas para você nem para ninguém. E às vezes, com 21 anos de idade, com o diploma na mão, ganhando dinheiro e tendo, porque algumas pessoas acham que isso aqui é status, tendo status, você, às vezes, vai se colocar superior às outras pessoas. E aí, eu não tinha maturidade nem de pesquisa, e muito menos maturidade como adulto mesmo. Eu era um adulto jovem, mas não era um adulto com maturidade. Então, tudo tem seu tempo. E durante muito tempo eu também fiquei pensando, poderia ter feito mestrado logo quando eu me formei. Porque aí eu ia fazer mestrado, ia 2 anos de mestrado, 22 e 23. Eu ia sair do mestrado com 23 anos. Aí eu ia entrar no doutorado, 24, 25, 26, 27. Aos 27 eu ia ser doutor. Minha cabeça eu pensava assim, durante muito tempo eu fiquei pensando assim, entende? Mas hoje, com muita clareza, eu olho e falo, é porque não era para ser, é porque eu não tinha condições, eu não tinha maturidade. E a minha reprovação, quando eu tentei, isso depois de muito tempo de formado, já aí com um tempo de carreira como professor, eu reprovei. E já era professor de ensino superior, já era professor de faculdade, e eu reprovei. Mas eu sei por que eu reprovei. Então, assim, toda reprovação tem um porquê e se a gente sair um pouco do egoísmo e olhar para a situação de forma imparcial e com maturidade, a gente entende isso. E aí a gente consegue pensar numa outra forma de voltar para esse processo seletivo mais maduro e aí sim conseguir a aprovação, tá? A Michelle falou que foi na live da terça. É porque é tanta coisa, gente, que eu fiz essa semana. Posso ser aluno especial, a Jordana, posso ser aluno especial em outra instituição que não seja a que eu vou concorrer ao programa? Pode. Mestrado na Argentina tem peso acadêmico para conseguir o doutorado em federal no Brasil? Não. Se o diploma não for reconhecido numa instituição brasileira, não pode. Maria Clara de Paula, eu gostaria de dica para a prova em um programa de mestrado que não fornece bibliografia. Maria Clara, se não tem bibliografia, você vai ter que estudar em algum local. O problema é esse. E agora, professor, onde eu vou encontrar essas coisas? O que eu sempre falo para os meus alunos? Busque estudar, falei agora há pouco, não é só olhar o Lattes, mas saber analisar o Lattes do professor e ler as dissertações que já foram defendidas naquele mestrado, para você encontrar temáticas comuns e referências base. Todo programa de mestrado tem as referências bases. Lembra que eu falei na primeira live, eu vou sempre fazer o feedback com as coisas que já passaram, né? Porque tudo faz parte. Que eu falei pra vocês, eu não sei, quem também acompanha vai saber quando foi, mas eu não lembro qual foi uma das lives. Mas acho que foi a segunda. Eu falei assim, olha, eu precisava ler um livro chamado Saber Ambiental, do Henrique Leff. Lembra que eu falei? Quem é que lembra disso? E eu não li. Até hoje, o Saber Ambiental do Henrique Leff é uma referência base do programa de mestrado que eu fiz. E hoje eu sou colaborador de lá. Eu entro lá. E participo de bancas e tudo mais. Então, até hoje é uma referência base. Você precisa, estudando o currículo dos professores e vendo as dissertações que já foram defendidas, identificar quais são as referências bases do programa para você estudar. Tá bom?
Vamos lá, gente. É isso. Simone Frasson tá aqui. Ana, eu de Tereza. Como fazer pesquisa de artigos relevantes para o meu tema? Tema para a próxima live, tá bom, Atos? Tema para a próxima live. Deixa eu só concluir a ideia sobre a pergunta da live de hoje, que é: o que preciso ter contato com o orientador para passar no mestrado? Sim e não. Não e sim. Tudo depende, ok? Seguinte, gente. O que eu ia falar para vocês? Que amanhã não tem live, em tese. Quem sabe eu resolvo fazer uma live amanhã surpresa para vocês. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas assim que acabar essa live. E se vocês tiverem perguntas que não deu tempo de responder agora, vocês deixem lá que eu vou respondendo no final de semana. Então, ok? Quem sabe eu abra uma live de perguntas e respostas. Só mais uma vez lembrar que é o seguinte: quem está no meu grupo do Telegram, que ouviu o áudio longo, que estava lá, que não está mais, que ouviu o áudio longo, e que aplicou o que eu disse no áudio longo, dá uma olhada no seu direct, na sua caixa de mensagens aqui do Instagram, que eu te mandei uma mensagem. Não deixa de fazer isso, tá ok? Outra coisa, quem não tá no meu Telegram, vai lá, já entra no Telegram, tá no meu perfil, o link tá no meu perfil, você entra, participa, que você não vai se arrepender, eu tenho certeza, tá? Quem tá aqui na live sabe que não se arrepende. Uma outra coisa também é que, a Márcia falou, né? Amanhã, tá, Márcia? Uma outra coisa é o meu canal do YouTube, tá bom? É o Prof. José Neto no YouTube. Lá tem vários vídeos, vários. Nem um, nem dois, nem três. São vários vídeos falando sobre mestrado, prova escrita, processo seletivo. Ok? Bom, acho que domingo eu lanço aqui o banner da agenda das lives da segunda semana da imersão Passei no Mestrado, tá? Vou lançar os temas para vocês já se organizarem. Mas lembrem que a partir de segunda-feira a gente volta com as lives de segunda a sexta, sempre às 18 horas. Tá? É isso, gente. Brigadão. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje, essa semana. Foram 5 lives maravilhosas. Vocês sempre colocando aqui as perguntas de vocês, os depoimentos de vocês. Vocês se ajudando aqui. Eu acho muito bacana isso. Eu tô realmente aqui nesse Instagram para possibilitar isso, né? Possibilitar não só que vocês aprendam comigo, mas que vocês aprendam entre vocês. Isso é o mais importante, tá bom? Isso é gestão do conhecimento. Eu não vou focar nesse assunto hoje, mas isso entendam que é gestão do conhecimento. E meu doutorado, pós-doutorado foi em gestão do conhecimento, por isso que eu gosto de fazer muito isso. Tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Aproveitem um final de semana. Quem está aí na caminhada rumo à aprovação no mestrado, aproveito para colocar as coisas em prática, tá bom? Tudo que eu falei aqui nessa semana, coloque em prática, não deixe passar, porque o tempo passa, a gente esquece. Eu também falei para vocês sobre vocês anotarem as coisas que vocês captam aqui comigo, as coisas que eu passo, as dicas, as sacadas. Anotem e depois executem, tá? Não adianta só ouvir, tem que executar, porque depois a oportunidade passa. Pessoal do Telegram, desse áudio que eu mandei lá, grande, o áudio já não existe mais, mas quem ouviu e captou e colocou em prática o que eu coloquei, ganhou um presentão meu amanhã, tá bom? É isso. Então, se você não aproveita a oportunidade, você só perde. Se você não coloca as coisas em prática, se você não parte para ação, você só perde. Não adianta ficar só assistindo aqui as lives comigo. Eu quero muito que, aqui tem 29 pessoas. Eu quero muito que aqui chegue a 100, 150, 200 pessoas. Mas não adianta eu ter 500 pessoas aqui ao vivo comigo se essas 500 pessoas acabarem a live, elas não colocarem as coisas em prática e as minhas palavras ficarem só aí soltas ao vento. Eu quero que, se tiver 5, 3, uma pessoa aqui comigo, que essa pessoa coloque em prática. Isso é o mais importante, tá? Obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Fiquem com Deus.